Fala galerinha, beleza? Vamos lá, vamos retornar ao nosso estudo acerca da lei dos crimes hediondos. Senhores, no bloco anterior nós finalizamos aí, né, uma parte dos crimes que são considerados hediondos porque estão no rol taxativo ali previsto na lei. Então, lembrando aí o que nós já vimos, né, eu considero como crime hediondo aqueles delitos lá relacionados ao homicídio, né? O homicídio simples, não é isso? O homicídio simples, só que cuidado, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que praticado por um só agente. Cuidado com o grupo de extermínio, porque não é milícia, tá? Grupo de extermínio. E também o homicídio quê? O homicídio qualificado, não importa a qualificadora. A única possibilidade, né, do homicídio qualificado, perdão, a única possibilidade do homicídio qualificado ele não ser considerado crime hediondo é se ele for também, né, privilegiado. Não é isso? Isso aqui nós estudamos no bloco anterior. Agora, nós vamos ver que além dessas hipóteses aqui do homicídio, que estão previstas ali no inciso 1º, nós também vamos considerar crime hediondo, atenção, a lesão corporal dolosa, tá? Gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, praticados ali no contexto, né, de ser funcional, né, contra, eu vou colocar aqui, ó, os estives, né, eu vou explicar isso aqui já, contra o alto escalão, que eu também vou lembrar você como é que funciona isso, pode ficar tranquilo, e a inovação legislativa aqui é que também se a lesão corporal dolosa, gravíssima ou seguida de morte for praticado nas dependências, né, de instituição de ensino, eu também estarei diante de um crime hediondo. Mas vamos lá, vamos com calma, o que nós vamos estudar agora é essa modalidade aqui, ó. Senhores, olha só, considera-se crime hediondo também, tá, a lesão corporal, primeira coisa, dolosa, tá? Dolosa, não é lesão corporal culposa, tá? A lesão corporal ela tem que ser dolosa e ela tem que ser gravíssima, tá ok? Ou a lesão corporal seguida de morte. Aí eu vou explicar, ó, quando praticados contra. Mas antes de entrar nessa seara, eu preciso trabalhar com vocês o seguinte. Quando eu falo de lesão corporal, senhores, a lesão corporal prevista lá no artigo 129, eu coloquei aqui para você, ó, lá no artigo 129, ela tem níveis, tá? É isso mesmo. Eu tenho uma lesão corporal leve, eu tenho uma lesão corporal grave, eu tenho uma lesão corporal gravíssima e eu tenho a lesão corporal seguida de morte. Vamos entender isso aqui? Por quê? Por que essa parte aqui ela é importante? Porque você vai notar comigo que a lei ela fala que considero como crime hediondo a lesão corporal, primeira coisa, dolosa. Então cuidado, tá? Existe a lesão corporal culposa e essa daqui não importa a gravidade dela, tá? Vamos imaginar que culposamente você causou lesão corporal numa pessoa e essa lesão corporal ela foi gravíssima. Eu não vou estar diante de um crime hediondo, por quê? Porque a lei deixa claro, o que eu considero como crime hediondo é a lesão corporal dolosa, gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Então você já exclui a lesão corporal culposa, pouco importando a gravidade, né, dela, beleza? Então é lesão corporal dolosa, gravíssima. Então não entra lesão corporal grave e não entra lesão corporal leve, mesmo que essas daqui sejam dolosas, tá? Então, para isso, eu preciso te mostrar rapidamente o que configura a lesão corporal leve, o que configura a lesão corporal grave, o que configura a lesão corporal gravíssima e o que configura a tal, né, da lesão corporal seguida de morte. Vamos por partes.
Primeiramente, senhores, o que é lesão corporal leve? É aquela que não é grave, não é gravíssima e não é seguida de morte. É um conceito por exclusão, tá? Então vamos entender melhor a leve depois que eu explicar as outras três. Então, olha o que configura a lesão corporal de natureza grave, tá? Se a lesão corporal resultar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Professor, como é que funciona isso aqui? Imagina o seguinte, senhores, o que vem a ser ocupações habituais? O seu dia a dia, a sua rotina. Então, se você acorda, vai para academia, da academia você vai para a faculdade, da faculdade você vai para fazer uma aula de inglês, não importa, tá? Eu vou analisar a rotina da vítima, tá? E cada pessoa tem a sua própria rotina. Eu vou analisar a rotina da vida da vítima, ou seja, as ocupações habituais, o dia a dia dela, e se ela ficou impossibilitada de realizar as suas ocupações habituais, o que ela faz dia a dia, tá? Por mais de 30 dias, essa lesão corporal ela é grave, tá? Agora cuidado. Professor, e se o sujeito, por ter ficado com o olho roxo, por exemplo, ele ficou com vergonha de ir para academia e acabou ficando mais de 30 dias sem ir para academia por questões ali de vergonha, né, de estar com um hematoma ali no rosto. Isso aqui não incapacitou ele de exercer as ocupações habituais, tá? A vergonha por si só não configura, tá, a impossibilidade de realizar as ocupações habituais. Aqui, o que vai configurar a lesão corporal grave é o fato do indivíduo ele ter, por exemplo, em decorrência das lesões corporais que ele sofreu, ele ficou ali realmente impossibilitado, ele ficou acamado, ele não conseguia ir para academia, ele não conseguia colocar o pé no chão, né, de tão machucado que ele ficou, tá? Então, se ele ficou por mais de 30 dias impossibilitado, incapacitado de realizar ali, né, as ocupações habituais, as ocupações que ele realiza no seu cotidiano, tá? Eu estou diante de uma lesão corporal grave. Tranquilo? Além disso, eu tenho o quê? O perigo de vida. Se, decorrente da lesão corporal que aquela vítima sofreu, houve um perigo de vida que é constatado ali pelo médico, né, e etc., se houve, de algum modo, um perigo de vida, tá, concreto, digamos assim, essa lesão corporal ela é grave, tá? Ah, professor, a área em que ocorreu a lesão, por exemplo, na cabeça, por si só, já gera o perigo de vida? Não, não. Eu tenho que analisar o caso concreto e eu tenho que ter um laudo médico, né? Constatando que aquela lesão, do modo que ela foi praticada, ela, de um certo modo, gerou um perigo de vida, tá? Só pelo fato da pancada ter sido, da lesão ter ocorrido na cabeça, por exemplo, por si só, não gera automaticamente essa constatação de perigo de vida, beleza? Tá, o que mais? Debilidade, cuidado, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Senhores, o que é debilidade? Debilidade não é perda, debilidade não é inutilização. Debilidade significa redução, tá, da capacidade, né, de um membro, sentido ou função. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você, em decorrência da lesão corporal que você sofreu, o seu braço, você não consegue levantar ele acima do ombro, tá? Você só consegue ficar até aqui, consegue pegar alguns objetos, nada que seja muito pesado. Você concorda comigo que o seu braço ele ainda funciona? Ele funciona, mas de forma com a capacidade reduzida. Isso é debilidade. Debilidade é o seu braço ainda está aqui, ele ainda funciona, mas não como antes. Houve uma redução da capacidade de utilização daquele membro, sentido ou função, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que cai em prova e ele chega a ser até cômico, tá? Mas é verdade. Imagina o seguinte, você sofreu uma agressão, uma lesão corporal, e você ficou cego de um olho. Vamos imaginar que a pancada foi tão grande que teu olho caiu, por exemplo, tá? Aí eu lhe pergunto, olha aqui, eu tampando o olho aqui, vem cá. Esse sujeito, ele teve uma debilidade aqui na questão da visão ou ele perdeu a visão? Cuidado, debilidade. O olho dele caiu, sim, mas ele ainda tem o outro. Ele ainda consegue enxergar com o outro olho.
Entenderam, senhores? Então, se ele tivesse ficado completamente cego, nenhum dos dois olhos funcionam, né? E aí ele perdeu a visão, não é isso? Aí sim, aí eu teria a perda, né, e inutilização do membro sentido ou função. Aqui, como só apenas um olho não funciona mais, mas o outro ainda é capaz de enxergar, então aqui eu tenho uma debilidade permanente, tá? É uma debilidade permanente, mas é uma debilidade, é uma mera redução da capacidade, né, do membro, do sentido ou da função daquele indivíduo, beleza? E aí, por fim, eu tenho aqui a aceleração de parto, né? Em decorrência da lesão corporal, aquela gestante, aquela mulher que estava grávida, ela acabou, né, realizando um parto prematuro, um parto antecipado, que decorreu das lesões que ela sofreu, tá? Ela não perdeu o bebê, não houve aqui um aborto, tá? Houve apenas a aceleração de parto. Beleza, essas são situações que geram, né, a lesão corporal grave. E cuidado, o que eu estou falando aqui que configura crime hediondo não é a lesão corporal dolosa grave, é a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Então, o que eu te falei aqui não configura crime hediondo. Agora vem cá, vamos aprender agora quais são, tá, as situações que acabam gerando, né, a lesão corporal de natureza gravíssima. E essa daqui sim será crime hediondo se praticado no contexto que eu vou te explicar já já. Vamos lá. Se a lesão corporal resultar incapacidade permanente para o trabalho, você vai notar comigo que as hipóteses de lesão corporal de natureza gravíssima nada mais são do que um estágio superior ao que é considerado lesão corporal grave. Quer ver? Lá na grave, você fica incapacitado para para realizar, né, suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui é um pouquinho pior. Aqui você fica incapacitado de forma permanente para o trabalho. Você não consegue mais trabalhar. Você ficou, por exemplo, ali tetraplégico, tá? Você não consegue mais trabalhar. Então, senhores, se você ficou incapacitado de forma permanente, agora não é mais, né, somente ali superior a 30 dias, não, você ficou de forma permanente incapacitado para o trabalho, tá? Essa lesão é gravíssima. Enfermidade incurável, enfermidade é doença. Se você foi acometido por uma doença que não tem cura no atual estágio da medicina, tá ok? Você sofreu uma lesão corporal gravíssima, tá ok? Então, assim, apesar de ter uma discussão doutrinária acerca disso, mas parte da doutrina entende que aquele indivíduo que, por exemplo, com a seringa, ele é o sujeito que é soro positivo, né? Ele com a seringa ele transmite ali, né, a doença ali, a AIDS, né, para outras pessoas, né? Ele entraria nessa situação aqui porque a vítima seria uma vítima de uma lesão corporal gravíssima. Então, enfermidade incurável, gravíssima. Agora olha a diferença. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Senhores, se você teve uma debilidade, redução da capacidade do membro, sentido ou função, isso aqui é lesão corporal grave. Agora, se, por exemplo, teve que amputar o seu braço, essa é a perda. Ou inutilização, o braço não teve que amputar, tá ali, mas ele não serve para nada, tá? Você não consegue mais levantar, você não mexe mais esse braço, tá? Isso aqui é lesão corporal gravíssima. Então, se você ainda consegue levantar o braço, pegar alguns objetos e etc., a lesão corporal é grave porque houve uma mera debilidade. Agora, se você não consegue mais mexer o braço não serve para nada, ou teve que amputar o braço, aqui sim é uma lesão corporal gravíssima, um estágio acima da grave, tá? Deformidade permanente tem a ver com crimes voltados mais pro lado da estética mesmo, tá? Deformidade permanente significa que, por exemplo, o sujeito jogou ácido no teu rosto e o teu rosto ficou ali, né, completamente desfigurado, né? Isso aqui é uma deformidade permanente, beleza? Tranquilo? Ótimo. E aí, por fim, eu tenho o aborto. Não é que através da lesão corporal houve a aceleração do parto, não, pior, tá? Houve aqui o aborto, né? O feto ali, ele não resistiu àquela lesão corporal. Só toma cuidado que aqui o indivíduo,
quando ele gerou o aborto, ele não pode ter tido o dolo específico de querer, né, gerar o aborto, né, a morte do feto, tá? Porque se ele quiser fazer isso aqui, aí eu vou estar diante do delito de aborto, tá? Aqui ele praticou a lesão corporal e acabou, né, mesmo não tendo dolo, gerando o aborto, né, naquela vítima que se encontrava gestante. Se ele gerou o aborto, não é isso? Não é isso? Ele responde aqui pela lesão corporal gravíssima. Beleza até aqui, senhores? Aí eu venho para a lesão corporal seguida de morte. Professor, mas a aula não é de lesão corporal. Sim, mas você tem que entender essa escala aqui de gravidade para eu poder te mostrar o que é crime hediondo e o que não é, tá ok? Lesão corporal seguida de morte, toma cuidado. Olha o que fala a lei. Se resulta a lesão corporal, se resulta morte e as circunstâncias, os detalhes ali do caso deixa bem claro, evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, aí eu tenho a lesão corporal seguida de morte. Traduzindo, a morte aqui da vítima não pode ter sido dolosa. Eu não posso ter dolo, porque se eu tenho dolo na morte da vítima, eu estou praticando homicídio. O que é a lesão corporal seguida de morte? É o que a gente chama na doutrina de crime préter-doloso. O que é um crime préter-doloso? Tá? Préter vem de antes. Tá? Então, antes o quê? Na sua conduta, na sua ação, você até tinha dolo, mas o seu dolo era voltado para a lesão corporal. Só que a lesão corporal que você praticou e que você tinha dolo nela, acabou gerando um resultado que não era desejado. O resultado foi mais grave do que você esperava. Quando você deu soco, o seu dolo, a sua intenção era machucar, causar lesão corporal. O problema é que a vítima virou um pouco o rosto para se defender e acabou que o soco encaixou na fonte e essa pessoa veio a óbito. O resultado dessa lesão corporal foi o quê? Foi a morte. E você não tinha dolo na morte, você agiu com culpa. Não é isso? Então o que é um crime préter-doloso? É aquele crime onde o sujeito ele age, a conduta dele é dolosa, tá? Mas o resultado não é doloso, o resultado foi pior do que o esperado, pior do que o que ela desejava, mas foi um resultado culposo, tá? E no caso aqui a morte, entenderam? Então se eu der um soco no indivíduo com a intenção de matar, isso é homicídio. Agora se eu der um soco com a intenção de causar lesão corporal e acabou que o resultado foi pior do que eu desejava, pior do que eu esperava, que foi a morte, tá? E essa morte decorreu, não foi de dolo, foi de culpa, eu estou diante do crime chamado de lesão corporal seguida de morte. Entenderam, senhores? Entenderam? Tranquilo até aqui? Então vamos para o exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Imagina o seguinte, eu tô numa festa e me desentendo com o Joãozinho. E aí eu falo assim, cara, eu vou dar um murro nesse cara que ele vai aprender a não mexer comigo. E aí, com a intenção de machucar, eu vou lá e vou lá e soco o rosto dele. Quando eu vou efetuar o soco, por reflexo ele desvia, vira o rosto e acaba que pega na fonte, certo? Quando eu realizei a minha conduta, que foi dolosa, mas foi dolosa voltada para quê? O meu dolo era lesão corporal. Quando eu pratiquei a conduta de dar o soco, eu tinha dolo em causar lesão corporal. O problema é que encaixou na fonte e o resultado foi outro do que eu desejava. Eu desejava machucar, lesão corporal. O resultado foi morte. Eu tinha dolo na morte? Não, porque se eu tivesse dolo na morte era homicídio. Eu tive culpa. Entenderam? Então nesse caso eu não respondo por homicídio porque o meu dolo não era morte. E também não vou responder por homicídio culposo, tá? Por quê? Porque eu tenho um delito específico para isso, que é a lesão corporal seguida de morte. É aquela onde, com a intenção, com o dolo de causar lesão corporal, eu culposamente acabei gerando o resultado que eu não esperava, que era a morte, que é mais grave. Beleza até aqui? Então olha só, senhores, cuidado com o que eu vou te falar agora. Cuidado com o que eu vou te falar agora. Preste muita atenção. O que é aqui, tá? Crime hediondo. Vamos jogar para cá. Olha aqui, ó. Lesão corporal dolosa, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte, quando praticado contra, aí você vai aplicar aquilo que eu te ensinei lá no homicídio qualificado, né? No homicídio funcional. Tanto é que aqui o apelido de lesão corporal funcional. O que é isso aqui? Mesmo jeitinho.
contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, né? Ou ainda contra lá o alto escalão que eu falei, contra membro do Poder Judiciário, membro, né? Vou colocar aqui para você, ó. Membro do Poder Judiciário, ó, contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública. E você aprendeu comigo quem compõe a Advocacia Pública, não é isso? Ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, né, aquele mesmo erro, até o terceiro grau em razão dessa condição. Traduzindo, senhores, aí cuidado, por quê? Porque aqui eu vou ter uma inovação legislativa. Aqui eu também vou considerar hediondo a lesão corporal dolosa, gravíssima, ou a lesão corporal seguida de morte, quando praticado nas dependências de instituição de ensino, tá? Traduzindo, calma que eu vou facilitar a tua vida, presta atenção. O que é, tá? Crime hediondo, nessa hipótese que nós estamos estudando. Eu vou considerar crime hediondo o que aqui? A lesão corporal dolosa, não pode ser culposa, tem que ser dolosa, gravíssima. Então aqui eu já vou excluir quem? A lesão corporal dolosa grave, a lesão corporal dolosa leve, essas não entram. O que é hediondo é a lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Mas e aí? Cuidado, só vai ser crime hediondo se forem praticadas contra. Aí olha quem eu tenho aqui, Primeiro grupo, os estives, né? Lembra que eu falei? Quem entra aqui? Ó, integrantes do artigo 142, integrantes das Forças Armadas, agentes ou autoridades do previsto no artigo 144, né? Integrantes lá das carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais. Aqui eu incluo as guardas civis municipais, os agentes de trânsito, também os integrantes do sistema prisional, lembram? Os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, né? Quando esses aqui estiverem no exercício da função, ou se não estiverem no exercício da função, em decorrência dela. Não é isso? Ou ainda contra seus cônjuges, companheiros, não é isso? Ou parentes, aí aqui ele exige, ou parentes consanguíneos até terceiro grau. Em razão dessa condição. Então eu causei a lesão corporal de natureza gravíssima, né? No filho do policial, pelo fato de ser filho de policial, por exemplo, tá? Essa daqui, gente, a estrutura é a mesma que a gente estudou lá no homicídio qualificado. A diferença é que aqui eu tô falando de outro delito. Aqui eu tô falando da lesão corporal dolosa gravíssima ou da lesão corporal seguida de morte praticado contra essa galerinha aqui. Lá na aula passada, quando eu falei do homicídio qualificado, lá mudou por quê? A estrutura é a mesma, mas lá eu tô falando de homicídio. Entenderam? Então, o que acontece? O mesmo raciocínio que você aprendeu lá, você vai seguir aqui, ó. Por isso que eu falei, ó, lesão corporal, não é isso? Lesão corporal gravíssima, dolosa, ou lesão corporal seguida de morte, quando praticado aqui, ó, né, contra, né, os estives, eu coloquei aqui para abreviar, para ficar mais fácil, não é isso? Se for contra os estives e seus familiares, não é isso? Ou também, assim como ocorre lá no homicídio, contra o alto escalão. Quem eu vou falar aqui que é o alto escalão, não é isso? Os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os membros da Advocacia Pública, os oficiais de justiça, né, no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra os seus parentes, né, cônjuge, companheiro ou parentes, inclusive, né, por afinidade até terceiro grau. Mesma coisa.
Aí aqui eu acrescento só uma situação, que é uma inovação legislativa de 2025, que é o quê? Ou quando a lesão corporal dolosa gravíssima ou lesão corporal seguida de morte for praticado nas dependências de estabelecimento, né, de instituição de ensino. Então, senhores, o que vai mudar isso aqui, porque a gente estudou na última aula lá sobre o homicídio qualificado, é porque lá eu estou falando de homicídio. Lá, se eu praticar o homicídio contra uma dessas autoridades, nessa situação aqui, eu estou diante de um homicídio qualificado, que é crime hediondo. Aqui, eu não estou falando de homicídio agora eu estou falando de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte. Vai ser considerado crime hediondo desde que a lesão corporal dolosa gravíssima ou seguida de morte sejam praticadas contra o primeiro grupo dos estíveis, contra o grupo do alto escalão, ou seja praticado em dependência de instituição de ensino. É isso. Beleza? Tranquilo até aqui? Cuidado que a prova vai colocar que lesão corporal grave é crime hediondo. Não. Lesão corporal gravíssima e tem que ser dolosa ou seguida de morte. Beleza até aqui? Tranquilinho, senhores? Maravilha. Próximo delito que também considero como crime hediondo é o famoso quê? Feminicídio. E eu quero que você tome cuidado aqui porque feminicídio é diferente de femicídio. Feminicídio, isso aqui é crime hediondo. O femicídio, não é feminicídio, é femicídio, não é crime hediondo por si só. Por quê? O que é femicídio? Matar mulher. Não importa o contexto, não importa o motivo. Matou a mulher, eu chamo de femicídio. Isso aqui não é crime hediondo, tá? Isso aqui é só uma classificação. O que interessa pra gente é o feminicídio. O feminicídio é matar mulher, mas não só isso. É matar mulher em razão, cuidado, em razão da condição de sexo feminino. O que é isso? O que significa razão da condição de sexo feminino? A lei responde isso pra gente. Eu vou considerar, tá, que há razão da condição do sexo feminino quando a morte dessa mulher ocorrer no contexto de violência doméstica e familiar, tá? Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher, ou quando ocorrer por menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino, não é isso? Deixa eu te dar um exemplo, vamos para os exemplos. Vamos lá. O marido chega em casa, discute com a mulher, ele simplesmente, ele chega lá e mata a mulher. Isso vai ser feminicídio por quê? Porque ele matou mulher e foi na condição, e foi em razão da condição do sexo feminino, porque eu entendo como tendo razão da condição do sexo feminino quando o homicídio da mulher ocorre no contexto de violência doméstica e familiar. Maria da Penha. Como o marido matou a esposa lá dentro da casa, etc., aquele negócio todo, isso é violência doméstica e familiar, a gente vai aprofundar isso lá na Lei Maria da Penha, tá? Isso é violência doméstica e familiar, e por ser violência doméstica e familiar, eu tenho razão da condição do sexo feminino, e se eu tenho razão da condição do sexo feminino, é a morte dessa mulher, não é isso? Não é um mero femicídio, é um feminicídio. Entenderam até agora? E a segunda hipótese, menosprezo ou discriminação na condição de mulher. Professor, isso aqui vai ocorrer, por exemplo, imagina o seguinte exemplo, o cara, ele não aceita, ele é extremamente preconceituoso, ele não aceita receber ordens de mulheres. E aí o que acontece? A amiga dele, trabalha com ele ali, ela foi promovida a chefe. Inclusive, ela vai atuar como sua chefe. Ele, revoltado com isso, ele decide matar ela porque ele não aceita receber ordens de mulheres. Ele está agindo com menosprezo, com discriminação pela condição de mulher. Isso aqui configura a razão da condição do sexo feminino e a morte dela vai configurar um feminicídio, tá? Beleza? Fácil até aqui? Então eu tenho feminicídio não só quando eu mato mulher, eu tenho que matar a mulher em razão da condição de sexo feminino. E isso corresponde ao quê? Violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação pela condição de sexo feminino, pela condição de mulher. Beleza até aqui? Fácil, tranquilo. Agora cuidado, o feminicídio, tá? Ele já era considerado crime hediondo, porque o feminicídio ele era uma qualificadora do homicídio.
tá? Ele era uma qualificadora do homicídio, tá ok? Agora, o que você tem que tomar muito cuidado? Presta atenção. O feminicídio não é mais uma qualificadora do homicídio, tá? Não prevista lá no inciso 6º. Não é. O feminicídio agora ele é um crime autônomo, tá? Ele é um crime independente. Inclusive, a pena dele é bem maior do que aquela estabelecida para o homicídio, para o homicídio qualificado. Tanto é que eu vou te provar. O feminicídio, a pena dele vai de 20 a 40 anos, senhores. De 20 a 40 anos de reclusão. E ainda tem situações que geram causa de aumento de pena, que a gente vai estudar no momento adequado, beleza? Então o que você tem que saber aqui, tá ok? O que você tem que saber aqui? Pra gente finalizar esse bloco, você tem que saber o seguinte. Até o presente momento, nós aprendemos que o rol dos crimes hediondos, até o presente momento, é composto por, primeiro, homicídio simples, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mesmo que praticado por um só agente, não importa. Se foi exercido, foi praticado em atividade típica de grupo de extermínio, esse homicídio simples ele é hediondo. É a única hipótese do homicídio simples ser hediondo, porque em regra o homicídio simples não é crime hediondo. Ótimo. Também vou considerar o homicídio qualificado. E não importa a qualificadora, tá? Se o homicídio é qualificado, ele é hediondo, a não ser que ele seja privilegiado também. Tá. Depois disso nós aprendemos o quê? A lesão corporal dolosa, gravíssima, e a lesão corporal seguida de morte, se forem praticados contra os estives, lembra? O alto escalão, membro do Poder Judiciário, etc., ou seus parentes lá naquelas condições, e a inovação legislativa, a linha C, nas dependências de instituições, né, de ensino. Beleza. Aqui não entra grave, não entra leve. Só lesão corporal dolosa, não pode culposa, e tem que ser gravíssima, não pode ser grave nem leve, tá? Para ser crime hediondo. E aí, para finalizar, nós falamos do feminicídio. O feminicídio, ele é crime hediondo, sim, tá ok? Agora não é mais uma mera qualificadora do homicídio, agora é um crime autônomo, é crime hediondo porque está no rol, tá ok? E eu vou entender feminicídio como matar mulher, mas não basta isso. Tem que matar mulher em razão da condição de sexo feminino. E o que é isso? Violência doméstica e familiar contra a mulher, Maria da Penha, e uma situação que demonstre menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. Preconceito mesmo. Tá ok? Beleza até aqui? Então até agora foram esses os crimes hediondos que nós estudamos e no próximo bloco nós vamos dar continuidade e ver aí, falar aí do roubo, em quais hipóteses, que não são todas, o roubo é considerado crime hediondo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, manda aqui, escreve aqui no comentário e não deixe de colocar o seu nome nos comentários, tá? Pra gente poder ticar lá a presença, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo encontro.